Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como nós tivemos alguns problemas técnicos na terça-feira passada, nós decidimos fazer novamente o nosso recolhimento nessa segunda para que todos possam aproveitar. E começamos então o nosso recolhimento nessas circunstâncias tão diferentes que nós estamos vivendo. Se não podemos nos reunir no mesmo lugar, cada um vai estar participando da sua própria casa, mas podemos ter certeza daquilo que diz Jesus no Evangelho, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, e podemos acrescentar, ainda que virtualmente, eu estou ali no meio deles. Ao mesmo tempo, essas circunstâncias nos ajudam como um lembrete a estar mais unidos ao Papa, a todos os nossos irmãos, e assim rezar especialmente por todos aqueles que estão aflitos, por aqueles que faleceram. Pedir também a Deus o fim dessa pandemia, principalmente nos lugares mais afetados. Essa é a prece que nós dirigimos agora a Nosso Senhor. E o tema desse recolhimento, como todos sabem, é um tema muito bonito e um tema assim muito sugestivo da amizade com Cristo. Um tema que sugere algo que talvez nem todos estejam acostumados a ouvir, que a nossa relação com Cristo deve ser uma relação de amizade. Então, acima de tudo, antes de mais nada, a nossa relação com Cristo deve ser uma relação assim. É fácil a gente pensar em Cristo como mestre, como nós vemos nos Evangelhos, um Cristo que ensina, Cristo que instrui os seus apóstolos. Então, Cristo revela, que fala das coisas de Deus através de parábolas, utilizando aquelas imagens tão bonitas, tão simples. É fácil a gente pensar em Cristo assim, Cristo como mestre. É menos habitual, mas também é fácil a gente pensar em Cristo como rei. O próprio Evangelho fala de Jesus assim. Cristo como filho de Davi, o grande rei, ou então aquele que deve ocupar o trono de seu pai. Também se fala de Jesus como aquele que há de voltar no final dos tempos, com grande poder e majestade, para julgar os vivos e os mortos. Então aparece Cristo na sua realeza, na sua glória. Então é fácil a gente imaginar Cristo assim, mas o que Jesus mesmo quer é que nós pensemos nele como amigo, não só como mestre, não só como rei, que é, mas, acima de tudo, que nós pensemos nele como nosso amigo. E se nós analisamos o Evangelho, se nós fazemos uma leitura mais atenta do Evangelho, nessa perspectiva, nós veremos que é assim mesmo. Nós veremos como Cristo se apresenta como um grande amigo,
É assim que ele trata os seus discípulos. Ele mesmo disse a eles: eu já não vos chamo servos, mas amigos, porque vos dei a conhecer as coisas que ouvi de meu Pai. Não chamam seus discípulos de servos, mas de amigos, e eles sabem que é assim mesmo. Eles tratam Jesus com maior respeito, com maior veneração, mas ao mesmo tempo percebem como Jesus é alguém com quem eles podem se abrir, com quem eles podem falar com total confiança. Eles percebem como Jesus é alguém que se preocupa com eles, e às vezes com coisas bem materiais. Jesus se preocupa com o seu descanso, com a sua alimentação. Então Cristo é aquele que ama, que está próximo dos seus discípulos como dos seus amigos. Jesus faz isso com os 12, Jesus faz isso também com tantos outros personagens que nós encontramos, por exemplo, Lázaro e as suas irmãs, aquela família tão simpática que morava na aldeia de Betânia, cuja casa Jesus frequentou tantas vezes e passava lá para descansar, para estar com eles, para ter esses momentos de conversa muito familiar, muito íntima. O Cristo gostava de estar com seus amigos. Fez a mesma coisa com Jairo, aquele cuja filha Jesus ressuscitou, e Zaqueu, aquele publicano que se converteu. Nosso Senhor vai até a sua casa. Cristo tem tantos amigos e convive com eles, está sempre com eles. É assim que Jesus aparece no Evangelho. E o que é maravilhoso é a gente pensar, a gente constatar que isso não foi um privilégio para poucos, para aqueles que puderam estar com Jesus nos anos que ele passou por esse nosso mundo. E o Evangelho revela, através dessas passagens, o Evangelho revela aquilo que Jesus Cristo quer ser para todos nós, para todos os cristãos, de todos os tempos. Ele quer ser nosso amigo. Então, um autor, um sacerdote inglês, que escreveu um livro no começo do século passado sobre esse tema, amizade com Cristo, e no começo ele dizia algo muito bonito, dizia assim, que o seu supremo anelo, o grande desejo de Cristo, é ser admitido não apenas no trono do coração ou no tribunal da consciência, como rei ou como juiz, mas naquela íntima câmara secreta da alma, onde a pessoa é mais ela própria e onde por isso mesmo se encontra absolutamente só. É bonito isso. Jesus Cristo quer ocupar esse lugar, não só na nossa consciência, não só no nosso coração, mas sobretudo naquilo que há de mais íntimo dentro de nós. Ele diz isso, né? Nessa câmara secreta onde a pessoa se encontra sozinha, onde ela é ela mesma. É aí que Cristo quer entrar, é aí que Ele quer que nós o deixemos entrar. Então pensar na nossa oração nessa noite, é como nós correspondemos a esse desejo, a Jesus, e como eu correspondo. Então podemos dizer que Ele é o nosso amigo. Eu posso chamar a Jesus assim, meu amigo, mas dizê-lo sinceramente, de verdade, não como quem diz uma simples expressão piedosa, como se costuma dizer da boca para fora, mas nós podemos dizer isso sinceramente. Jesus é o meu amigo. Jesus é o meu amigo. Então vamos corresponder a esse desejo. Eu penso que a finalidade desse recolhimento está muito clara, né?
é animar-nos a atender esse pedido de Jesus, esse desejo de Jesus, de cultivar com Ele uma verdadeira relação de amizade. Então, que seja assim a nossa relação com Cristo, que nós olhemos para Ele e falemos com Ele como com um grande amigo. Como nós cultivamos essa amizade? É lembrar que Cristo é uma pessoa, Cristo é perfeito Deus e perfeito homem. E nós cultivamos amizade com Cristo como se cultiva toda amizade. Como nós fazemos com os nossos amigos, talvez um colega de trabalho, ou uma pessoa que nós conhecemos na faculdade, de um vizinho. Então, é assim que nós cultivamos a amizade com Cristo. Então, nessa primeira meditação, vamos falar de 2 aspectos de como se cultiva essa amizade. Um terceiro aspecto, nós vamos deixar para a segunda meditação. Um primeiro aspecto é o conhecimento mútuo. Para cultivar a amizade, é preciso conhecer o nosso amigo e dar-se a conhecer. Conhecer e dar-se a conhecer. Então, sem conhecimento não há amizade. Ou dito de modo positivo, à medida que nós vamos nos conhecendo, que a amizade vai crescendo, que a amizade vai se consolidando, vai se fortalecendo. Então, sobre esse primeiro aspecto, sempre vem à memória aquele livro, O Pequeno Príncipe, que é uma grande metáfora sobre a amizade. Quem leu, ou mesmo quem não leu, certamente conhecerá a história daquele garoto que vivia num asteroide e foi percorrendo vários planetas, vários lugares, em busca de amigos. Então, queria ter amigos. E quando chega na Terra, ele se encontra com uma raposa que ensina para ele uma lição muito importante, que até então era desconhecida. E a raposa mostra que, se eles querem ser amigos, se ele quer ter amigos, é necessário que eles se conheçam e que haja um conhecimento, e que através desse conhecimento eles vão se cativando um ao outro. E a raposa diz assim: tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. Até então, o Pequeno Príncipe não era para ela senão um garoto a mais. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Então, da mesma forma, para o príncipe, aquela raposinha era simplesmente uma raposa a mais. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Então, até então, eles eram um para o outro uma raposa qualquer, um garoto qualquer, mas quando eles se conhecerem, então serão únicos um para o outro, porque serão amigos. Assim acontece na amizade humana, assim acontece também com Cristo. Não digo que Jesus seja uma pessoa qualquer para nós, porque não é. Mas, enquanto não houver esse conhecimento, enquanto não houver enquanto não houver essa amizade, então não haverá uma relação autêntica com Ele, pelo menos não nos termos que Jesus Cristo quer, nos termos que Jesus Cristo deseja. Então, conhecer. E como é que nós conhecemos Jesus Cristo? A resposta é muito simples. Pelo Evangelho. No Evangelho, nós conhecemos o seu modo de ser, as suas atitudes, o seu caráter, o seu temperamento, também, de certa forma, o seu rosto, a sua fisionomia,
não só a fisionomia moral, mas também a fisionomia humana. Pode parecer um pouco exagerado dizer isso, mas é assim mesmo. Eu lembro de uma história que contaram certa vez, se não me engano foi aqui no Brasil, quando São José Maria esteve aqui no Brasil, ele se encontrou com um cego que, claro que como não podia enxergá-lo, pediu para tocar o seu rosto. E os cegos, eles conhecem assim, eles formam uma imagem a partir do tato. E o São José Maria aceitou, então aquele homem cego foi tocando com a ponta dos dedos o rosto de São José Maria. E foi um momento assim muito emocionante, muito tocante, porque era assim que aquele homem podia conhecê-lo, conhecer o rosto de São José Maria. E assim acontece conosco no Evangelho. Nós tocamos o rosto de Cristo, nós tocamos a Jesus Cristo, e a sua imagem se forma, então nós podemos contemplá-lo, nós podemos admirá-lo. Então nós conhecemos a Jesus pelo Evangelho. E um propósito muito simples desse recolhimento é esse, a gente dedicar tempo para essa leitura. Ainda que sejam poucos minutos por dia, lembrar que esse é um tempo de convivência, de conhecimento, é um tempo de amizade, né? É um tempo de amizade através do qual vai crescendo esse conhecimento mútuo e nós podemos ser amigos de Jesus. Então conhecemos a Jesus pelo Evangelho e nos damos a conhecer pela oração. Pela oração. Quando se fala da oração, talvez a gente pense mais naquilo que se chama a oração vocal, né? Essas orações que já têm uma fórmula pré-estabelecida, como o Pai Nosso, Ave Maria, e são maravilhosas, né? No caso do Pai Nosso, basta lembrar que foi o próprio Jesus que nos ensinou, é a oração mais perfeita que há, que resume tudo aquilo que a gente pode pedir para Deus. Mas pensar que a oração também consiste nesse diálogo espontâneo que nós podemos ter com Jesus a qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer hora do dia. E é importante que a gente tenha esses momentos, essa oração, é abrir a nossa alma, para falar das nossas coisas, aquilo que nos alegra, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos entristece, aquilo que nos chateia, aquilo que nos empolga, aquilo que nós desejamos. Então vamos falar dessas coisas para Jesus, como a gente fala com um amigo, como a gente fala com uma pessoa que nos conhece e nós temos total confiança. Então assim, talvez não seja, pelo menos no começo, talvez não seja algo tão simples, porque é possível que a gente não esteja acostumados a isso, ou então pode ser que a gente não tenha essa facilidade. Para pessoas que têm dificuldade para se abrir, para falar, pode ser que isso aconteça conosco, mas vale a pena a gente tentar. Por isso que Jesus insiste no Evangelho da gente ser como crianças. A criança, ela se abre, a criança, ela fala com espontaneidade, ela fala com sinceridade. A criança, ela mostra aquilo que ela sente. Então, e assim nós temos que ser com Jesus. Então, ser como crianças, falar como crianças, não assim, do ponto de vista da ingenuidade, mas da simplicidade, dirigir-nos a Jesus assim. E através do conhecimento, nós chegamos ao segundo aspecto da amizade, que é a comunhão de vontades. Esse é o segundo aspecto. O Papa Bento XVI, o Papa Emérito, recordava em certa ocasião como os romanos da Roma clássica, né, definiam a amizade. Tinha uma expressão que dizia assim: idem velem, idem nolem, uma expressão latina, né? Querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. E o Papa dizia que era assim que os romanos definiam a amizade.
Ou seja, que a amizade é conhecimento, mas não apenas isso. É um conhecimento que conduz a uma comunhão do querer. Então, dois amigos, eles querem as mesmas coisas, eles gostam das mesmas coisas e também rejeitam coisas parecidas. Por quê? Porque a amizade vai levando essa identificação, essa comunhão de vontades. E quando é que nós somos amigos de Cristo? Quando entre nós e Ele há também essa comunhão. Quando Jesus, a tua vontade, o teu querer, passa a ser o meu. Passa a ser o meu. E dizia o Papa Emérito que então a sua vontade, a vontade de Cristo, já não é uma vontade externa, alheia a mim mesmo. Uma vontade à qual eu, mais ou menos, voluntariamente me submeto. Não. Na amizade, a minha vontade, crescendo, une-se à dele. A sua vontade se torna a minha. E é precisamente assim que me torno de verdade eu mesmo. Interessante, o Papa dizia que, ao ser amigos de Jesus, a nossa vontade vai se identificando com a dele, a sua vontade vai se tornando a nossa, mas a gente não se despersonaliza. Ao contrário, é aí que a gente se torna aquilo que nós verdadeiramente somos. Filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo. É assim se cultiva a amizade. Então, aprender a querer aquilo que Jesus quer. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, diz Jesus no Evangelho de São João. Então, aprender a querer aquilo que Jesus quer, sabendo que Deus não quer nada que não seja para o nosso bem. Deus não pede nada que não seja para o nosso bem. Ele que nos conhece, Ele que nos ama tão profundamente, sabe o que nos convém. Então, quando nós nos abrimos à vontade de Deus, quando nós aceitamos a vontade de Deus, podemos ter essa certeza, estamos aceitando aquilo que mais convém para nós, aquilo que Deus pensou para nós no seu amor. Então, aprender a querer aquilo que Jesus quer, aprender a rejeitar aquilo que Jesus rejeita. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa sobretudo no pecado, que é o que mais Deus rejeita e aquilo que nos afasta dele. Aquilo que nos afasta dele. Então agora, na Semana Santa, nós revivemos o drama da paixão do Senhor e nesses momentos sempre vem à nossa memória aquelas palavras da Escritura: foi por nossos pecados que Cristo sofreu. Os nossos pecados é que causaram a sua morte. Então nós entendemos a gravidade do pecado e quando somos amigos de Jesus, nós já não queremos o pecado, nós o afastamos de nós. E mesmo aquelas coisas que a gente não entende muito bem, por que são pecado, então para nós bastaria dizer: olha, isso é algo que Cristo não quer. Ah, é assim? Então eu também não quero, porque Cristo é meu amigo. E eu não vou querer algo que o ofenda, algo que o magoe, algo que me afaste dele. O conhecimento e comunhão de vontades. Esses são os dois elementos pelos quais a gente vai cultivando a amizade com Cristo. Vamos terminar essa primeira meditação dirigindo-nos a Nossa Senhora, ela que é a que mais e melhor conheceu a Jesus e é também nossa mãe. Se nós pedimos a ela, se nós recorremos à sua ajuda, ela vai nos alcançar essa graça de ter um conhecimento profundo de Cristo, esse conhecimento que todos nós desejamos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, eu hoje aguardo intercedei por mim.